Ora, nós aqui estamos para começarmos esta série, esta nova série, sobre as bem-aventuranças. Como sabemos, as bem-aventuranças, elas estão no capítulo 5 de Mateus, e foi um momento muito particular e muito especial para o início do Evangelho, porque Jesus falou a homens que estavam na expectativa de uma mensagem, de uma palavra boa, mas que não conseguiam imaginar que essa mensagem, essa palavra boa, iria tocar os seus corações. E, meus irmãos, estamos passados com mais de 2000 anos sobre esta palavra, e ainda hoje isto é tão atual, não? Porque qual é esta primeira mensagem que Jesus falou? Vamos ler o Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, e aí os 3 primeiros versículos, para nós meditarmos sobre esta primeira bem-aventurança. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. E, meus irmãos, este versículo, esta palavra bíblica, ela tem sido muitas vezes, durante muitos anos, mal utilizada, e mesmo muitos chamados de cristãos estão de uma forma errónea, equivocados sobre o conceito deste versículo. Os pobres de espírito. Eu acrescentei a verdadeira natureza deste versículo. Não são aqueles pobres, os miseráveis, desculpem a expressão, os idiotas, os débeis, os apartados da sociedade, os coitados. Não, Jesus não falou acerca disso. Tanto é que ele disse que as primeiras palavras que Jesus referiu, elas têm a ver com a bem-aventurança. E Jesus disse: bem-aventurados. Ou seja, não se referia àquelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade, mas sim àquela verdadeira pobreza de se entender e compreender de facto o que é que significa esta pobreza, que perante Deus é riqueza. Então ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. E é interessante que os pobres de espírito, eles têm uma regalia, têm um privilégio. Qual será esse privilégio? Eles herdarão o quê? Não herdarão nenhuma herança terrena, mas nos é dito que eles herdarão o reino dos céus. E, meus queridos irmãos, de verdade, essa pobreza espiritual não tem a ver com uma condição social, mas sim com aquilo que está dentro do próprio coração. Porque hoje, pobres espirituais é aquilo que existe pouco na terra, ou seja, os humildes espirituais. E como nós lemos neste versículo do Evangelho de Mateus, o capítulo 11, Jesus, o que é que ele se referiu? A quem é que ele também chamou de humilde? Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus estava a identificar com quem? E quer que nós nos identifiquemos com quem? Não com os ricos, não com os orgulhosos, não com os poderosos, mas que nos possamos assemelhar a Cristo, porque ele disse que devemos dele aprender, e aprender dele a ser o quê? Obviamente não o orgulho, porque a Bíblia diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que é que ele fez? Ele humilhou-se, e humilhou-se de tal forma que nós sabemos que a sua humilhação foi ao ponto de descer até ao ponto de ser servo e de receber a morte na cruz. Então, David foi um homem tipo exemplo para nós. Ele se tornou um pobre de espírito, mas quando? Não foi quando ele derrotou o gigante Golias. Quando é que ele se tornou um pobre de espírito? Leamos as suas palavras que estão relatadas no Salmo 51,
onde David, ele reconhece a sua condição, a sua necessidade, e ele manifesta um desejo bem nobre, bem importante para a maioria dos cristãos. O que é que ele disse? Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. David, ele reconheceu a sua necessidade, não quando ele, de uma forma vitoriosa, ele lançou, fez rodopiar a sua funda e lançou a pedra, e ela bateu na cabeça do gigante Golias. O gigante caiu e ele, com a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça. Naquele momento, David foi exaltado, mas a verdadeira grandeza de David não foi essa. A verdadeira grandeza de David estava para chegar ainda, quando depois ele foi humilhado pelo próprio filho, que o fez sair da cidade, e quando Simei o amaldiçoou, e o seu próprio general estava pronto para cortar a cabeça de Simei, ele disse: não, deixa estar, pode ser que Deus o tenha enviado para me ferir, para me tocar. Foi nesse momento que de verdade David se tornou um homem pobre de espírito, porque aquele agora compreendia. Ele agora compreendia que era um necessitado de transformação. Daí ele ter feito este pedido que todos nós devemos realizar, que é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Será que ele tinha esse coração? Será que ele tinha esse coração puro, limpo, abnegado, dedicado para Deus? Ele disse: não, eu não tenho, porque ninguém vai pedir aquilo que tem. Nós, quando vamos ao médico, é para sermos curados, é porque estamos doentes que vamos ao médico. E David, ele estava enfermo, e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E no versículo 11 diz: não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como falámos esta manhã sobre as virtudes, o poder, a ação do Espírito Santo. E de verdade, David, ele reconhecia a sua necessidade, ele reconhecia o seu estado e sabia que ele não estava nada bem. No livro O Desejar de Todas as Nações, nos faz menção sobre a quem o Evangelho será pregado. O Evangelho será pregado a toda a gente, mas a quem é que vai dar efeito? O Evangelho vai dar efeito em quem? Não no rico. Não quer dizer que os ricos não são salvados. Haverá muitos ricos que se salvarão, e ainda bem. Mas não nos ricos de espírito. Mas o Evangelho dará resultado em quem? Nos pobres, nos humildes de espírito, que estarão na condição de olhar para dentro de si, e o que é que olham? O que é que veem? Eu não tenho nada de bom. O que é que eles pedirão? Oh Deus, cria em mim um coração puro. Não será o Evangelho pregado ao rico. O Evangelho deve ser pregado ao pobre, não ao espiritualmente orgulhoso, porque todo o espírito orgulhoso está em risco e não sabe. Por isso a Bíblia diz que tu que dizes que és rico sou e estou enriquecido, Apocalipse capítulo 3, versos 16, 17, e não sabes que és um miserável, um pobre, um cego e um nu. O problema maior do ser humano é não saber qual é o seu estado. Aquele que pretende ser rico e de nada necessitar, é ele revelado, mas aos humildes e contritos uma única fonte fora aberta para o pecado, uma fonte, mas para os pobres de espírito, aqueles que são capazes, com verdadeira honestidade e simplicidade e humildade, são capazes de reconhecer a sua condição. O Evangelho de João, na sua primeira epístola, a Epístola de João, nos diz que a nossa condição como é, e não podemos enganar-nos a nós próprios, nem podemos enganar a Deus. E a primeira Epístola de João, capítulo 1 e verso 8. Notemos bem o que o apóstolo João, ele diz acerca da errada condição que nós possamos ter. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas agora ao contrário, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o que é capaz de fazer? Ele é fiel e puro e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E, meus queridos irmãos, hoje existe um problema que não é um problema novo, sabem? É um problema velho, é um problema já bem antigo, é o problema do coração, a dureza do coração, que em geral quando alguém comete alguma falha, sempre sacode a culpa para cima de outro alguém, não é? Ele não tem culpa, o outro também não tem culpa, alguém tem culpa, mas eu, é o suposto orgulhoso, ele não tem culpa. Ele tenta lançar a responsabilidade de qualquer ato, de qualquer prejuízo, de qualquer pequeno incidente que tenha sucedido, para cima de alguém. E isto não é novo, já vamos falar um bocadinho mais em particular disso. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação. Lembramos daquele jovem rico que veio ter com Jesus com um pedido. Já vamos falar um pouco mais em particular dele. Qual era o seu desejo? Por ele próprio, o que é que ele pretendia? Bom mestre, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna, não é? O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação. Mas tanto o nosso título ao céu como a nossa idoneidade para Ele se encontram unicamente na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem enquanto Ele, convicto de sua própria fraqueza e despido toda a presunção, não se entrega à guia divina. Isto era um livro desejado a todas as nações, que ainda segue a dizer mais. Pode então receber o dom que Deus está à espera de conceder. Os irmãos, Deus quer conceder a vida eterna a quantas pessoas no mundo? A todas, sem exceção. O livro, o versículo que é o coração, digamos, da Bíblia, ou do Novo Testamento, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para quê? Para que todo o que crê em Jesus Cristo seja salvo. Seguimos a ler. Coisa alguma é recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita a plenitude. Leamos o que diz o livro de Isaías. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, ou seja, o chamado o pobre de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Todo aquele que de verdade desejar, olhando para a sua condição, concluir que a sua condição é imeritória, não tem qualquer mérito, pode, sem fonte de dúvida, apresentar a sua necessidade a Deus e dizer: tem misericórdia de mim que sou um pobre pecador. E de verdade, esse alcançará misericórdia, alcançará a remissão e o perdão. Aquele que se julga são, que pensa ser razoavelmente bom e se satisfaz com o seu estado, não procura tornar-se participante da graça e justiça de Cristo. O orgulho não sente necessidade, fechando, pois, o coração a Cristo e às bênçãos infinitas que Ele veio dar. Não há lugar para Jesus no coração dessa pessoa. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os humildes de espírito, aos quais Ele declara bem serem bem-aventurados. Meus prezados irmãos, notemos que os bem-aventurados, que são humildes, os chamados pobres de espírito, eles terão recompensa. Não quer dizer que cada um de nós não tenha a sua forma de ser. Estamos aqui vários, e cada um de nós tem a sua maneira de ser. Cada um tem o seu caráter. E Deus permite que nós sejamos diferentes. Não existem dois seres iguais. Mesmo os gêmeos, eles são distintos. Mas Deus o que é que quer? Que ao olharmos para dentro de nós, como a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porque em todos nós existe pecado. Mas aquele que com humildade de espírito disser: oh meu Deus, queria
em mim um ser diferente, porque eu sou necessitado, preciso de auxílio, preciso de ajuda, preciso de transformação, preciso de mudança. Meus irmãos, sem dúvida que Ele fará essa mudança. Quando David pediu, cria em mim, ó Deus, um coração puro, sem dúvida, Deus fez essa mudança em David. E Jesus, falando a Nicodemos, o que é que Ele disse? É necessário que o homem possa nascer de novo. Este homem, Nicodemos, era um homem já maduro, um homem já feito, um homem já experiente, que ele perguntou para Jesus, como é que pode ser isso? Como é que eu posso nascer outra vez? Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? Meus irmãos, Jesus não estava falando do nascimento físico. Ele estava falando do nascimento de vontade, de transformação. Quem é que pode receber o reino de Deus? Unicamente aqueles que têm a característica como Deus. Ele diz que habita com quem? Não com o orgulhoso, mas com o contrito. Meus irmãos, qual é a diferença que existe entre Satanás e Jesus? Estamos a ver a diferença? Qual foi a característica de Satanás? De acordo lá com Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Diz que Satanás se exaltou. Ele disse, eu até subirei acima das mais altas nuvens e até serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Em contrapartida de Jesus, ele é diferente. Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que é que ele fez? Se humilhou, se baixou. Irmãos, foi algo que o próprio universo não podia compreender. O porquê de Jesus ter humilhado assim. Os judeus, ainda hoje, eles não compreendem a Jesus, porque eles dizem, não é possível que um homem bom tenha morrido por homens maus. O contrário é aceitável. Mas exatamente foi o contrário que Jesus fez. Porquê? Porque Deus amou o mundo, mas ama aqueles que tinham a característica semelhante à característica de Jesus. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou. Qual é a característica de Jesus? Ele não tem qualquer semelhança com Satanás. Satanás era orgulhoso. Satanás quis subir. Satanás criou revolta. Satanás fez toda esta sorte de pecado. E Jesus veio para salvar aqueles que, sentindo-se doentes, porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas vim para aqueles que estão enfermos. Então, a vida de Jesus é uma vida para que, na verdade, nós entendamos a perfeição da sua vida e desejemos essa transformação que Ele pode efetuar em nós. Isto é o livro Patriarcas e Profetas, que nos diz, se os filhos de Deus, especialmente os que ocupam posições de responsabilidade, puderem ser levados a tomar sobre si a glória que é devida a Deus, Satanás, como se encontrará, em exaltação. Porque toda a honra do homem deve ser reportada em quê? Em nada. O apóstolo Paulo diz que tudo quanto era dele, ele reputava como se fosse lixo, como se fosse qualquer imundície. E o profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 4, diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Ou seja, quando nós nos queremos justificar em alguma coisa, sempre há grande miséria por detrás. Terá através daquilo que Satanás fez, terá Satanás alcançado uma vitória nele. Foi assim que ele caiu. Nesse ponto alcança ele mais êxito do que em outro qualquer, ao tentar outros à ruína. É para pôr-nos de sobreaviso contra seus ardis que Deus deu em sua palavra tantas lições que ensinam o perigo da exaltação própria. Meus irmãos, como é que o pecado entrou aqui? O pecado entrou nesta terra de uma forma muito capciosa, de uma forma muito ardilosa, muito bem disfarçada. Mas o problema foi as consequências imediatas do pecado. O homem pecou, já falamos outras vezes. Eva trouxe-nos o fruto, ela comeu, pensando que ficaria melhor. Agora induziu o seu marido a comer, e agora temos o diálogo depois de eles terem escondido. Deus veio pacientemente ter com eles e perguntando a Adão, aonde estás? O que é que esta pergunta queria dizer? Esta pergunta queria dizer, aonde estás e o que fizeste? Onde é que tu tens caído? Porquê tu transgrediste? E meus irmãos, se nós notarmos o diálogo, a resposta que Adão deu para Deus,
foi aquilo que eu chamo a primeira aula ou a primeira intervenção numa escola das desculpas. Qual foi a desculpa que Adão deu? A quem é que ele culpou da sua falha, da sua falta? A quem é que ele disse: eu não tenho culpa, eu tenho as mãos limpinhas, vê, eu não tenho culpa? Quem tem a culpa? Vejamos o que ele disse para Deus: a mulher que me deixas por companheira, ela me deu da árvore e comi. Entendemos, irmãos? Entendemos o que é que se passou aqui? Foi Adão a quem é que ele culpou? O que é que o pecado fez em Adão? Ao milagre ou ao orgulho? Mas, como se fosse pouco, quando Deus perguntou à mulher: e tu porque fizeste isso? Qual foi o argumento da mulher? Senhor, eu não tenho culpa. Quem é que tem a culpa? Diz ela. Foi a serpente. Porque a serpente me tentou e eu comi. Então eu não tenho culpa. Irmãos, não entendemos nós muitas vezes isto na Terra, nos seres humanos, nas famílias, nas casas, nos trabalhos, mesmo até na igreja, nas igrejas. Ninguém tem culpa de nada. Quem tem culpa é sempre o outro. Sempre se acusa o outro. Sempre se diz que o outro é quem tem a culpa. Então, Adão ele culpou a Deus. E Eva, a quem é que ela culpou? Eva também culpou a Deus por quem é que tinha feito a serpente. Eva também culpou a Deus porque é que razão tu permitiste que a serpente estivesse aqui? Ela é tão bonita, ela é tão engraçada, é tão formosa, ela move-se por aí e imagina até fala. E ela me enganou e eu comi. Então, hoje, quando o ser humano se assemelha com estas desculpas de Adão e Eva, em lugar de reconhecer aquilo que é de sua necessidade, nos estamos a tornar semelhantes com Adão e com Eva. Esta é a história de um homem, está lá em Lucas capítulo 15, desde o verso 12 até ao verso 19. Nós já sabemos um pouco da história, só recordar de que é a chamada a parábola ou a história do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Isto é uma simbologia onde é um jovem que ele pretende levar aquilo que era supostamente o seu direito na herança. Não era ainda, porque o pai ainda era vivo, mas digamos que o pai permitiu que ele tivesse levado. Mas isto é uma experiência, porque infelizmente o ser humano só aprende muitas vezes aqui a golpes. Às vezes com palavras não se entende, não é? E digamos que nesta parábola, o pai não se foi encontrar a discutir com o filho, dizer: meu filho, pelo que tu vais fazer? Vais cometer uma grande asneira, vais cometer uma grande falta, vais ter problemas, o dinheiro não vai durar para sempre. Mas o que é que serviria o pai dizer isso? O filho tinha que passar por ela, não é? E infelizmente o filho passou por ela. E só quando estava com a comida dos porcos, com as bolotas, só quando ele estava com o perfume dos porcos, só quando ele estava com o trabalho de ter que guardar os porcos, ou seja, só quando ele se humilhou, porque irmãos, antes, quando ele partiu, como é que ele ia? Todo contente, porque ele levava uma grande fortuna, levava uma grande previsão. E agora o que é que sucedeu? Agora o que sucedeu foi que ele viu que não tinha nada, porque os amigos apareceram, houve fome, houve carência, houve necessidade, agora ele não tinha trabalho, teve que guardar os porcos. E meus irmãos, notemos bem o que é que sucedeu. Ele agora foi quando ele caiu em si. Foi agora quando ele disse: mas que grande asneira que eu cometi. Agora ele tinha alguém para acusar. A quem é que ele podia dizer? Ele é quem tem a culpa. Quem era o verdadeiro culpado da sua condição? Mas irmãos, às vezes sucede que alguém diz: vejam só, aquele rapaz começou a andar em más companhias e perverteu-se. Aquela jovem começou a andar também com outras companhias erradas e também se perverteu. É verdade que isso são casos tristes, não é? Mas infelizmente aprende-se. Hoje os automóveis não são tão robustos como os carros de antigamente, mas são mais seguros. Porque hoje é mais fácil a um acidente de 100 ou 120 km por hora escapar com vida do que nos primeiros automóveis batendo contra uma parede a 30 ou 40. A 30 ou 40 era a morte certa. E hoje os carros estão estudados. Ou seja, os homens aprenderam com o quê?
com os fracassos, com os desaires, os homens aprenderam a formar novas tecnologias. E hoje, infelizmente, a tecnologia do pecado, o erro, faz com que os seres humanos possam aprender. Se alguém diz a um jovem, não fumes, porque o fumar vai fazer com que tu possas ter um cancro. Ele diz, não agora, isso não vai suceder. Quem é que ele pensa que vai morrer com cancro ou vai ter um cancro? Nas vias respiratórias ou no seu estômago? Quem é que ele pensa? Os outros, não é? Há pouco tempo eu li uma história de uma jovem. Esta jovem já faleceu. Ela tinha 17 anos. E quando ela tinha 14 anos, ela começou a andar com amigas e com amigos, começou a beber álcool às escondidas dos pais, começou a sair com as suas amigas, sem os pais quase saberem. Ela conseguia dinheiro e depois começaram a fumar e depois os cigarros já eram tudo o que necessitava para satisfazer-se. Então foi por aí acima, a tal ponto que depois não tinha mais dinheiro e teve que se prostituir, teve que vender o seu corpo. Uma jovenzinha com 16 anos e estava nessa condição, até que por fim ela estava de tal forma completamente degradada, física, moral e em todas as formas ela estava mal, que ela foi dada a informação de que ela agora tinha o vírus da SIDA. Os pais tentaram fazer alguma coisa, meteram num lugar para tentar fazer alguma coisa, mas já era tarde. Aquilo foi de tal forma vigoroso e galopante que aquela jovem com 17 anos, ela pediu a uma enfermeira para escrever a sua experiência. E ela mesmo disse, eu esqueci de tudo, me esqueci dos meus pais, até me esqueci de Deus, e agora estou nesta miséria. E aquela jovem morreu 2 horas depois de ter contado a sua experiência para a enfermeira, para ela transcrever para os mais jovens. Mas quando os jovens lerem aquilo, eles vão pensar, aquelas coisas sucedem a quem? Aos outros. O problema é que um dia, quando tocam à porta, não toca à porta dos outros, toca à porta também do mundo. E isto foi o que sucedeu com este jovem. Quando ele estava com muito dinheiro, eu pensava, o dinheiro nunca vai acabar. Mas agora, irmãos, quando ele, de uma forma humilde, ele reconheceu a sua condição, o seu estado, e quando ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe, não temos bem? Ele disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faço-me como um dos teus jornaleiros, ou empregados, ou salariados. Meus irmãos, foi nesse momento onde ele estava cheio do odor dos porcos, talvez com alguma agressividade dos porcos, talvez com toda a raiva, com toda a tristeza do seu coração, ele agora caiu nele. E como é que ele se tornou? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque ele agora era humilde a ser capaz de, ao chegar ao pai, dizer, eu já não mereço ser teu filho, mas só peço um favor, que eu possa ser colocado aqui como um empregado, como um teu assalariado. E essa era já para ele, seria para ele já uma grande vantagem. Diz o livro das Lamentações de Zacarias, irmãos, é um versículo que é muito pouco usado entre a cristandade. O que é que diz este versículo? De que se queixa o homem. Do que é que nós nos devemos queixar? Dos outros? Não. De que se queixa, pois, o homem vivente. Cada um queixe-se dos seus pecados. Irmão, não temos que queixar-nos dos problemas dos outros. Aqui há bastantes anos, um irmão nosso, que ele já faleceu, ele dizia, eu posso muito bem com os pecados que os outros têm, não posso com os meus. E irmãos, regra geral, sempre cada um reconhece bem, muito bem, a vida dos demais. Cada um reconhece muito bem as faltas dos demais. Mas o que é que nós não conhecemos? O que é que nós não conhecemos? Não conhecemos o Pai aqui? Já vamos falar da experiência de Pedro. Pedro não se conhecia a ele próprio também. Este era um jovem, o jovem rico, ou mancebo da qualidade. Ele pretendia a vida eterna pelos seus próprios meios. Ele disse, bom mestre,
que hei de fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e então terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Jesus estava a dizer a este jovem que lhe faltava muito? Não. Jesus estava a dizer para este jovem que aquilo que lhe faltava a ele era pouco. Mas este pouco era aquilo que ele necessitava de aniquilar. Porque ele estava na disposição de fazer alguma coisa exterior, mas não fazer alguma coisa interior. Há pessoas que são capazes talvez de ir de joelhos daqui a determinadas distâncias, talvez em algumas peregrinações, mas talvez não estejam dispostos a aceitar de que na discussão com alguém ele foi o ofensor. Mas todos nós nos sentimos no papel do ofendido. Somos capazes de fazer grandes coisas, mas não somos capazes de nos negar a nós próprios. Há um provérbio popular que diz que se um não quiser, dois não discutem. Mas se cada um puser fogo, e nós notamos que muitas vezes entre as discussões das pessoas, ninguém é capaz de calar. Todos são capazes de continuar a falar. Ou seja, continuar a pôr um bocadinho mais de lenha, mais de combustível na fogueira da discussão. E depois o que é que sucede? Depois sucedem as guerras, as lutas, as inimizades, as pessoas ficarem zangadas umas com outras, pura e simplesmente porque não são capazes de calar. Esperemos que o outro seja capaz de calar, mas eu não sou capaz de calar. E este era o caso deste jovem, deste chamado o jovem rico. No livrinho que é muito bonito, que é Parábolas de Jesus, na página 150, vem este bonito comentário acerca exatamente desta condição deste chamado jovem rico. Há uns que confiavam em si mesmos, juntamente com a parábola do fariseu e do publicano, crendo que eram justos e desprezavam os outros, dirigiu Cristo a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador ou necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Considera a sua adoração um ato meritório que o recomendará a Deus. Simultaneamente dará ao povo uma demonstração elevada de sua piedade. E esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Como é que ele sentia? Ele disse falando de uma forma bem satisfeita para Jesus, ele disse: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Eu faço várias coisas, eu faço jejum, faço os sacrifícios, e muito menos sou como esse reles publicano que está. Então ele apresentou os seus méritos, a sua justiça. Mas, meus irmãos, esta característica exatamente é a característica do fim. O apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, ele diz exatamente que a condição dos seres humanos nos últimos dias é esta que está aqui espelhada. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens como? Humildes? Não. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E a lista já vai longa, mas ainda mais. Traidores, obstinados, orgulhosos, cá está, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo até uma aparência de quê? Tendo até uma aparência de piedade, mas negando aquilo que é o valor ou a eficácia dessa mesma piedade. Meus irmãos, a característica hoje, nos nossos dias,
exatamente, não é uma característica de mansidão, é uma característica de o contrário, o oposto de mansidão. E o que é isso? É o orgulho. Ou seja, aquele que tem essa característica, aquele que tiver essa característica assim, ele é completamente diferente de Jesus. Diz o mesmo livro, na página 151: todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Dando-nos conta, quando alguém acerca de si próprio tiver uma boa impressão e pensar: eu sou bom, eu sou justo, eu nunca erro, as coisas que eu digo, as coisas que eu penso, as coisas que eu faço são sempre boas. Porquê? Porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu sou santo? Não. Como o fariseu julga a si próprio por outros homens, julga os outros por si. Sua justiça é avaliada pela deles, e quanto piores, tanto mais justo ele se parece. Sua justiça própria leva-o a acusar os demais homens, condena ele como transgressores da lei de Deus. Deste modo manifesta o próprio espírito de Satanás, o acusador dos irmãos. Impossível lhe é, neste espírito, entrar em comunhão com Deus, porque Deus não tem a ver com este espírito assim, não tem a ver com o espírito acusador, mas sim com o ser manso e com o ser humilde e com o ser paciente. Muita gente tem dito: mas se Deus existe, porque é que ainda não destruiu a terra? Outros dizem: então se é assim, porque é que Deus suporta tudo isto? Porque é que Deus não destruiu Satanás? Irmão, exatamente porque a característica de Deus é uma característica de paciência. Ele quer dar todas as chances aos seres humanos, homens e mulheres, para quê? Para que possam tomar a sua decisão e para que possam modificar-se, para que possam ser transformados se quiserem. Tanto é que ele diz: tudo é possível àquele que crê. E se houver a legítima vontade, se houver o interesse nessa transformação, tudo isso é possível. O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os adoradores de Deus. Oi, que coisa tremenda, não é? Todos os adoradores de Deus estão aqui colocados nestas duas classes. Quais? O fariseu e o publicano. E o fariseu como se sentia? Superior aos demais homens. Pelo contrário, como se sentia o publicano? O publicano dizia para Deus: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ele não tinha vontade de olhar para o céu. Ele tampouco apresentou nada de bom de si. Ele apenas reconheceu uma coisa. O que é que ele reconheceu? Ele era um pecador. E meus irmãos, aqui estão inseridas estas duas classes de adoradores: aqueles que se jactam de serem bons, de serem justos, e os outros que são os humildes de espírito, que reconhecem e compreendem a sua necessidade. Seus primeiros representantes se encontram nos dois primeiros filhos nascidos neste mundo. Caim se julgava justo e foi a Deus com uma simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado, nem reconheceu que carecia de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro de Deus. Foi como pecador que confessava estar perdido. Sua única esperança era o imerecido amor de Deus. O Senhor se agradou de seu sacrifício, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Irmãos, notemos bem, a intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos perante quem? Perante Deus. E, meus irmãos, este mundo é o contrário. Quanto mais uma pessoa é orgulhosa, digamos que mais resultados tem na vida, ele pula por cima de todos os cadáveres e não se preocupa. Para ele o que vale é que ele está a subir na vida. Não é assim com Deus. Não foi assim o ensino de Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso
e humilde de coração. Quando estava no jardim do Getsemane, Jesus orou para o Pai dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas irmãos, o que estava para vir era uma angústia, algo tremendo sobre Jesus. Mas Jesus, como um ser, ele sentia aquilo que iria passar. Ele estava vivendo com angústia. E a sua angústia foi tal que da sua fronte o que é que saiu? Gotas de sangue. No entanto, ele disse: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. E meus irmãos, quando Jesus estava na cruz, ele fez uma oração por todos os que estavam lá embaixo, a quem ele via. E o que é que eles estavam a dizer? O que é que eles tinham pedido? O que é que eles estavam blasfemando? Então, curaste os outros, salvaste os outros, fizeste bem aos outros, e agora não deixes da cruz. Sai da cruz, iremos acreditar em ti. Meus irmãos, sabem o que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão a dizer. Quando as mulheres estavam chorando pelo caminho para o Calvário por Jesus, Jesus disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós. Irmãos, elas não sabiam, mas daí por 30 e poucos anos o que é que sucederia com aquela grande cidade de Jerusalém? Seria completamente varrida, e mais de 1 milhão iriam morrer ali naquele tremendo cerco que os exércitos romanos iriam lhe fazer. O homem que se orgulhava, exatamente, ele tinha um bom conceito de si próprio, mas tinha um mau conceito dos demais. Assim era a história do fariseu e do publicano. O fariseu se orgulhava e o publicano que se humilhou. Por isso Jesus disse: qual dos dois foi justificado para a sua casa? O que se orgulhava, o que dizia que não sou como os demais homens, ou aquele que disse: tenha misericórdia de mim que sou um pobre pecador? Jesus disse que o que foi justificado para a sua casa foi o publicano. Há uma lição na história de Pedro. Meus irmãos, esta história de Pedro era um discípulo. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Mas o que é que Pedro não era? Pedro não era humilde. Pedro era o porta-voz do grupo. Estava sempre disposto a falar. Quando havia alguma coisa para dizer, quem dizia sempre era Pedro. Quando havia alguma coisa para comentar, sempre, lá estava Pedro. Quando havia alguma coisa para reclamar, quem lá estava? Pedro. E Jesus falou a Pedro. Falou também aos demais discípulos. E disse-lhes uma coisa que eles não sabiam: esta noite, todos vós vos haveis de escandalizar em mim. E o que é que todos disseram? Não, mestre, de maneira nenhuma. E Pedro assegurou confiantemente em si mesmo que, ainda que todos os que estavam ali o negassem, ele não. E meus irmãos, Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me hás de negar não uma vez, não 2, mas 3 vezes. E Pedro terminou a discussão dizendo: não é assim. Mas aqui está nesta história de Pedro aquilo que nós precisamos também de aprender, que Pedro também não conhecia. Na primeira parte do seu discipulado, Pedro tinha-se por forte. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu os seus discípulos: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, Pedro retrucou confiantemente: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria enganou-o. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova, e com blasfémia e perjúrio ele negou o seu Senhor. Quando o cantar do galo lhe lembrou as palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabava de fazer, voltou-se e olhou a seu mestre. Simultaneamente Cristo olhou a Pedro, e só aquele olhar aflito em que se misturavam amor e compaixão por ele, então Pedro finalmente o que fez foi reconhecer-se. Ele agora que tinha tão bom conceito de si próprio, ele que momentos antes tinha dito: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Ele agora, como é que ele negou o seu mestre?
Meus irmãos, está escrito que ele foi com blasfémia, ou seja, com linguagem baixa, com palavreado vil, que ele falou do seu mestre. Para quê? Para fazer crer de que ele não era seguidor de Jesus. Ele disse: mulher, estás enganada, não o conheço. Hein? Ele que antes tinha dito: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Mas irmãos, por isso nós não nos conhecemos. Nós precisamos de aprender de quem? Aprender de Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só quando Pedro se deu conta da miséria que ele era, então ele agora começava a ficar pronto. Por isso Jesus, quando se encontrou com Pedro, depois da ressurreição, ele perguntou a Pedro: Pedro, tu amas-me? Meus irmãos, é interessante a resposta de Pedro lá no Evangelho de João, capítulo 21. Diz: Senhor, tu sabes tudo. Ele não disse com vaidade: Senhor, eu amo-te de peito cheio. Não. Pedro agora já desconfiava dele. Pedro não podia ter confiança nele. Meus irmãos, assim são como pessoas, não? Nós muitas vezes ouvimos ou lemos notícias de pessoas de que os vizinhos dizem: era uma boa pessoa, era um bom vizinho, era delicado, era simpático, mas no momento estragou toda a sua vida. Pegou num punhal e espetou no vizinho, ou deu um tiro a alguém, ou fez qualquer coisa, simplesmente porque não se conhecia a si próprio. E infelizmente assim é com a humanidade, assim é com os seres humanos, assim foi também com Pedro. Pedro não se conhecia. Quando estava lá de volta da fogueira, não se conhecia. Apenas quando ele ouviu o galo e quando olhou para Jesus, e no olhar de Jesus ele leu: Pedro, eu te conheço, eu sei, por isso eu tentei ajudar-te, Pedro. Por isso eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque Satanás te pediu para te cilanar como trigo. E meus irmãos, quando alguém se conhece bem, não se conhecendo, está enganado acerca de si próprio. O que nós temos que fazer é, olhando para Deus, e desconfiarmos da nossa própria condição. Porque a nossa condição é completamente equivocada. Do mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o que? Reparem, o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu à crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a seu mestre. Hoje ouvimos muita gente dizer o quê? Estou salvo. Muitos dizem: estou salvo, faça o que fizer, estou salvo. A Bíblia diz o contrário. Diz que o que for fiel até ao fim, esse é que será salvo. Porque maldito o homem confia no homem. Nem tão pouco podemos confiar em nós mesmos. Hoje podemos fazer uma coisa bem e de repente podemos estragar toda a nossa vida. A nossa vida pode se tornar um completo fracasso. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Porque se pensamos que estamos salvos, para que nos vamos preocupar? Se pensamos que estamos salvos, para que agora estamos condicionados? Se pensamos que estamos salvos, sentimos que não há limites, então podemos fazer tudo. E meus irmãos, essa é a grande armadilha que o inimigo faz contra nós. Os que aceitam a Cristo e dizem em sua primeira confiança: estou salvo, estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. E estão desapercebidos
para as ciladas de Satanás, e quando tentados, muitos, como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe, não caia, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios 10:12. Nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e eu acrescentarei, completa confiança em Cristo. Assim diz o Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17 e verso 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todos nós conhecemos seguramente a experiência de Sansão. Sansão era um homem forte, bastante forte, muito forte, tão forte que ele rompeu o leão, e com a queixada de um burro ele venceu 1000 soldados inimigos. E sozinho matou as raposas e pegou fogo nas caudas das raposas, e assim o campo dos filisteus foi todo pegado de fogo. Mas aquele homem pensava que era forte e que essa fortaleza iria durar quanto tempo? Para sempre. Então ele arranjou por lá uma amiga, uma amante, chamada Dalila, e Dalila tinha sido paga para saber o segredo de Sansão. E Sansão começou primeiro a brincar com ela, a dizer: bom, se me fizerem isto eu perco a força. E ela experimentou, deixou-o dormir e disse para ele acordar. E quando ele acordou, ele disse: eu posso sair desta. E saiu. E depois de 2, 3 tentativas, ele contou a verdade para ela. Meus irmãos, é interessante que a Bíblia diz, a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, diz que Sansão julgou que também sairia daquela. Entendemos? Sansão, no seu orgulho, ele pensou que também sairia daquela adversidade, daquele problema. Mas, meus irmãos, era tarde, porque o seu cabelo tinha sido cortado. Eu pergunto: a força estava no cabelo? Hoje existe tanto gadrilhudo, não é? Aqui há um tempo os hippies, os Beatles, eles deixavam crescer o cabelo, não? Se até pensavam que também seriam assim fortes como Sansão, mas a força não está no cabelo. Onde é que estava a força do homem? Onde é que estava a grandeza dos seus músculos? Onde é que estava? Na sua relação íntima com Deus. E quando ele se colocou em transgressão da lei de Deus, porque a lei de Deus diz: não cometerás, no 7º mandamento, não cometerás adultério. Agora ele estava em adultério. E, meus irmãos, assim é a decadência de uma pessoa. Como diz aqui, que a queda de Pedro não foi repentina, ela foi gradual. A mesma coisa se passou com Sansão. Sansão confiou em si, nos seus músculos, não? Eu recordo na minha terra, já há muitos anos, eu era um rapazote, e havia um rapaz que tinha sido paraquedista, era um rapaz bem forte, bem musculoso, e ele tinha mania que batia em toda a gente, não? E várias vezes ele aproveitou-se disso, e com os ensinamentos que ele recebia no exército, na aviação, no paraquedismo, ele dava pancada em qualquer pessoa, não? E um dia ele encontrou um assim pequenino, chamava-se Coelhinho. Ele era coelho, mas chamavam-lhe Coelhinho. E ele era um rapaz pacato, não? Nós éramos até amigos, ele era mais velho do que eu, nós éramos amigos, não? E esse rapaz Coelhinho era um rapaz que não se metia em problemas nenhums, não? Mas como este grandão gostava de provocar qualquer um dia foi provocar o Coelhinho. E provocando o Coelhinho, o que ele fez no Coelhinho foi agarrá-lo assim. E claro, o Coelhinho era um rapaz pequeno. E agarrou-o assim, não? E pôs o Coelhinho aqui frente à sua cara. Só que ele esqueceu-se de uma coisa: a cara é a parte mais fraca do ser humano. E o Coelhinho agarrou-lhe assim pela camisa, pela roupa, e com a cabeça estragou toda a cara daquele grandão. E assim se acabou a fama do grandão. A partir dali, quem passou a ter fama foi o Coelhinho. Meus irmãos, ninguém pode confiar em si próprio. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Assim foi com Sansão. Sansão confiou em quem? Meus irmãos, Sansão confiou na sua força. Mas a força não estava em Sansão.
A força não estava no cabelo. Onde estava a força? Aonde está a força de um cristão? Nos músculos? Não. A força está na relação com Deus. É aí que está a nossa força. Porque se nós confiamos no nosso braço, somos capazes de fazer, somos capazes de ter, nós não conhecemos a nossa condição. E exatamente é o que fala o Apocalipse 3, versos 17 e 18. Porque neste tempo, os homens e mulheres, os cristãos, não sabem a sua condição. Como dizem os cristãos que hoje, como se encontram? Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é o que se diz hoje, mas vejamos como a palavra de Deus mostra a condição. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e orgulha-te ou arrependa-te. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Meus queridos irmãos, a condição humana é uma condição de desconhecimento de como somos e como estamos. E é preciso que haja essa modificação para que sejamos encontrados como pobres de espírito, ou seja, como humildes. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos do quê? O que é que Ele vai conceder aos que estão cansados e oprimidos? Porque, irmãos, a maior canseira, os maiores problemas, não são os do vizinho, não são os que os outros fazem a nós. Os nossos maiores problemas são os que nós próprios fazemos. Os maiores pecados que existem não são os pecados dos outros, lá fora do mundo. Os maiores pecados são os nossos, são os meus. Porque foram os nossos, os meus pecados, que fizeram com que Jesus tivesse morrido, tivesse sido crucificado na cruz do Calvário. Os que são ricos, diz o livro O Maior Discurso de Cristo, os que são ricos e honrados aos próprios olhos, não oram com fé para receberem a bênção de Deus. Presumem estar cheios, por isso se retiram vazios. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são aqueles que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os humildes de espírito, aos quais Ele declara serem bem-aventurados. Por isso, meus queridos irmãos, aqueles que são humildes de espírito, Jesus disse, porque deles será o reino dos céus. Meus irmãos, recordemos-nos daquele homem que estava lá na cruz do Calvário. Tinha um colega de profissão, estava no outro lado da cruz. Orgulhosamente se comportou. Como é que ele disse? Tu, se és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Isto era humildade ou era orgulho? Era orgulho. Orgulho nato. O outro, em contrapartida, repreendeu e fez um humilde pedido. Uma petição sincera. Qual foi? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, este era um pedido que orgulhoso? Não, de maneira nenhuma. Era uma petição humilde. Senhor, lembra-te de mim aqui nesta condição, sem esperança nenhuma, não tenho nada de bom, nem sequer com os meus, toda a gente me desprezou, mas estou a pagar aquilo que é justo, porque eu violentei a sociedade, e a sociedade agora me paga desta forma. É justo. Ele tinha dito isso para o seu amigo, agora disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E meus irmãos, Jesus lhe disse: em verdade te digo hoje que tu estarás comigo aonde? Irmãos, notemos, tu estarás comigo no reino dos céus. O que é que ele falou acerca dos pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Por isso, meus queridos irmãos, se nós tivermos esta característica, seguramente nós também receberemos essa dádiva da vida eterna, desse reino de Deus que Jesus preparou também para cada um de nós.
Que Deus então nos ajude, nos dê essa força para, com a verdadeira humildade, nós podemos aceitar esta instrução que Jesus nos indicou.